Oi, meu amigo RPGista que curte uma boa aventura de terror sobrenatural, que é fã do cenário Trevas RPG e está ansioso para utilizar os anjos, aqueles seres alados que foram criados pelo Demiurgo na sua mesa de RPG. Fica aqui, porque depois da vinheta é exatamente sobre eles que nós vamos falar. Já volto. E seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa, roleplay game, jogo de interpretação de papéis. Aquele jogo onde um grupo de amigos se reúnem para criar histórias, viver aventuras e interpretar personagens maravilhosos. E se você não sabe o que é o RPG, fica triste não. Eu deixei um link aqui no card. Você pode ir lá ver a minha playlist RPG para iniciante e lá eu conto tudo que você precisa saber para, quem sabe, né, acabar praticando também este hobby sensacional. Mas voltando aqui, né, gente, para o assunto do nosso vídeo, eu tô de volta, tá? Pra gente continuar o estudo de anjos. É isso mesmo, se você tá aqui desde o início, você sabe que este não é o nosso primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para o pessoal que chegou agora poder ver os vídeos anteriores. Neles eu falo a respeito da Cidade de Prata. Eu falo da história dos anjos, da influência deles, do jogo de poder que eles realizam junto aos mortais na Terra. Eu falo, né, a respeito também da hierarquia deles, tá? E no último vídeo eu falei a respeito da primeira casta, né, a casta dos corpóreos. E hoje eu vou dar sequência falando a respeito dos protetores, é isso mesmo. Então, eu sugiro que você dê uma voltinha lá e dê uma olhada, tá? Em tudo que já foi, né, falado a respeito. Eu também tenho uma outra playlist, vou deixar na descrição, onde eu falo a respeito do cenário principal, do cenário base, que é o cenário de trevas, tá? Então, não é que não dê para jogar anjos sem conhecer trevas, não, dá, porque os livros do Sistema Daimon, eles são bem autossuficientes, eles vêm com tudo que você precisa. Mas você é aquele narrador que gosta de estar 100% preparado, que gosta de saber mais, que gosta de estar por dentro, né? Não custa, tá? Dar uma olhadinha nos vídeos que eu falo a respeito do sistema Trevas, que é o sistema base, né? O Anjos, ele é um suplemento para Trevas, tá bom? E dá uma olhadinha também na playlist, que eu também vou deixar na descrição, sobre o sistema Daimon. E vamos agora, então, né? Falar sem mais demoras, tá? A respeito da segunda casta de anjos, a casta dos protetores. Vamos lá? Os protetores são os soldados divinos, aqueles que lutam diretamente no campo de batalha, enfrentando as ameaças onde quer que elas se encontrem. São a segunda maior força angelical em número, perdendo somente para os corpóreos. Eu falei a respeito dos corpóreos no nosso vídeo anterior. Dá uma olhadinha no link. Os protetores, eles são divididos em 72 falanges. Cada falange, por sua vez, é dividida em 8 hierarquias, ordenada por idade e por poder. São elas os serafins, os querumbins, os tronos, as dominações, as potências, as virtudes, os principados, os arcanjos e os anjos. Eles são comandados, né, cada uma dessas falanges, por um príncipe. Cada uma das 72 falanges correspondem a milhares de pequenas equipes de anjos e cada uma delas cuida de um assunto ou de uma missão específica. Os personagens jogadores geralmente fazem parte de um destes grupos. Os protetores, eles costumam agir sempre em conjunto com outras castas. Eles podem agir com os nimbos, com os corpóreos e com os capitares. Normalmente eles não costumam se aliar com os recíperes, porque os recíperes não são propriamente anjos militares. Eles têm uma outra função que a gente vai estudar, né, quando a gente estiver falando sobre eles, né? Eles são negociadores de almas, tá? Vamos agora
falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas 8 divisões que existem dentro, né, dos protetores. Nós vamos começar com os protetores querumbins. Na sua forma real, os querumbins, eles se assemelhariam muito aos bebês que são retratados nos quadros renascentistas. Eles são formados pelos espíritos das crianças que foram mortas há muitos milênios atrás. Uma das representações mais comuns desses anjos e quadros estão nas imagens da Idade Média. Eles aparecem sempre que a natureza se renova, seja através do nascimento de uma pessoa, da criação de um objeto mágico, ou até mesmo da destruição ou do nascimento de um planeta. São extremamente emotivos, eles choram quando veem uma mulher chorando, eles têm sentimentos profundos e estáveis, e eles não sabem disfarçar quando eles não gostam de alguém. São ótimos médicos e cupidos e trabalham com curas, regenerações e paixões. Para quem não lembra, né, gente, os cupidos são aqueles anjos, né, do amor e da sedução. Eles também são eternas crianças, adoram brincadeiras e jogos, mas quando estão em guerra, portam-se como verdadeiros soldados. Apesar de não suportarem a violência, eles atuam como enfermeiros, mensageiros e conselheiros durante as batalhas. A grande maioria dos querubins mantém um comportamento infantil, que na maioria das vezes é confundido com inocência. Apesar de bondosos, carinhosos e meigos, os querubins são extremamente inteligentes e saberão imediatamente quando alguém tentar enganá-los. Quanto mais antigo for o querubim, mais andrógeno ele irá parecer, até abandonar todo e qualquer traço sexual em sua aparência, tornando-se uma criança andrógena. Seu príncipe é Raziel e seus principais generais são Aladiá, Rahayã, Ariel, Aziel, Recamiá, Laoviá, Mebabel e Israel. Entre os poderes únicos, né, dos protetores, está os poderes únicos dos querubins. Né? Como eu falei no vídeo de Pori, né, cada casta de anjos ela tem poderes que são somente deles, os outros anjos não possuem. E existe também os poderes genéricos angelicais, que são comuns a todos os anjos. Então, nesses vídeos aqui que eu tô falando das castas, eu vou falar apenas dos poderes únicos. Depois, eu vou ficar devendo para vocês um vídeo onde eu vou falar sobre os poderes gerais, genéricos, aqueles poderes que qualquer anjo de qualquer casta pode possuir. Então, vamos lá. Quais são os poderes únicos dos querubim? Os querumbins, como eles estão relacionados à cura, aos sentimentos nobres dos seres humanos, como amor, respeito, compaixão e sensibilidade. Aí também estão os poderes deles. Eles acabam se desenvolvendo com o passar do tempo e se tornam cada vez mais naturais e espontâneos, até que a simples presença do querubim em um local seja suficiente para ativar o poder em todos que estiverem presentes. Então vamos lá. Eles são capazes de curar, né, enfermidades. Eles são capazes de fazerem as pessoas se apaixonarem, instigarem emoções de alegria ou de tristeza, né? Então, o controle de emoções é um dos poderes dos querumbins, além da cura, né? É bastante útil, claro, né? Se você tiver infiltrado em alguma missão onde você tem que ajudar humanos, né? Onde você tem que convencer os humanos a fazerem determinada ação, né? Então, são poderes bastante interessantes que possuem, né, essa caixa de querumbins. E só eles, viu, gente, são capazes de fazer isso entre os protetores e entre todos os outros anjos que existem, tá? Então, se você precisa de cura, né, dessa cura, desse controle de emoção, você precisa de um querumbim, tá bom? Vamos falar agora sobre o segundo tipo de protetores, que são os protetores tronos. Os tronos, né, eles são dedicados às artes e à música em especial. Eles são os considerados bardos angelicais, porque eles são representados nas pinturas como os anjos joviais, segurando uma harpa, uma cítara ou outro instrumento musical. Eles procuram sempre obter conhecimento,
São questionadores, adoram consultar oráculos, podem conversar através de sonhos e até mesmo realizar projeções astrais. Seu maior defeito, no entanto, é não saber se impor, tendo muita dificuldade em falar não para ninguém. Atuam como relatores e artistas do mundo celestial. Adoram ir à Terra, assistir concertos de música e vivem se metendo na política e na organização dos anjos na Terra. Agem como anjos da guarda de artistas, poetas e músicos. Muitos dos artistas renascentistas foram elevados a tronos. Os tronos quase não participam diretamente das batalhas, porque eles possuem uma aversão natural à violência. Eles servem como mantenedores da moral alta das tropas, cantando e divertindo os acampamentos. Também são eles quem coordenam as trombetas celestiais, que guiam as falanges em combate. O príncipe dos tronos é o Tzapkiel, e os seus generais são Lauviá, Caliel, Leuvian, Palian, Necael, Leiael, Melahel e Raheuan. Acho que é assim que pronuncia, né, gente? A linguagem, nome de anjo é tudo tão esquisito. Todos os principais tronos, eles possuem almas guerreiras e são líderes de falange nas tropas da Cidade de Prata. Vamos falar agora a respeito dos poderes únicos, né? Como a gente falou, né, eles são muito ligados às artes e à música, e os seus poderes únicos também têm relação com isso. Muitos deles, né, incluem a criação de cores e tons em seus quadros, cujos sentimentos humanos não são suficientes para compreender. Músicas divinas, coros celestiais e obras de artes indescritíveis. Então, falando assim, né, numa tradução assim, digamos, RPGística, né, eles possuem, tá, esse talento em artes, talento em música, né? Então eles são capazes de produzirem, né, essas artes belas e que encantam, né, as pessoas, tá? Então aí você vai olhar para mim e vai dizer, vai lá, Fran, em termos de jogo mesmo, né? Esse poder deles não ajuda muito, né? Aí você vai ter, se você quiser jogar com um trono, você vai ter que compensar com os poderes genéricos, né? Pegar mais dos poderes genéricos para poder criar lá o seu personagem. Lembrando que eles normalmente não são guerreiros, né? Então, se você quer fazer um personagem guerreiros, os tronos não são mais bem indicados para você, tá bom? Vamos falar agora a respeito das dominações. As dominações são os anjos que atuam em emergências ou conflitos que precisam ser resolvidos imediatamente. Eles estão sempre prontos para a batalha e preparados para tudo. Em muitos aspectos, são os melhores guerreiros da Cidade de Prata. Muitos treinam lá nos famosos campos de Marte. Quando eles precisam ir à Terra, eles atuam como verdadeiros homens de preto celestial. Em suas ações, vivem entrando em conflito com captares e com corpóreos. Muitas vezes, eles atuam também como juízes do conselho, verificando qualquer tipo de irregularidade. Como respondem diretamente para o conselho, muitos magistrados, serafins e principados não gostam quando eles aparecem em seus domínios. Por outro lado, eles atuam como aliados das virtudes. Eles são independentes, rebeldes e não aceitam críticas. Adoram viagens, movimentos e adrenalina. Buscam sempre a autoafirmação e odeiam perder. Não suportam banalidades e mediocridade. O príncipe das dominações é o Tzadkiel e os seus generais são Nithayá, Rayá, Leratel, Serreiá, Reiel, Omael, Lecabel e Vazariá, tá? Então, desculpa aí, gente, se eu estiver pronunciando errado aqui, o meu enoquiano não é muito bom, né? Que é a língua lá da Cidade de Prata. Muitas vezes, né, as dominações, eles são chamados como juízes para intervir em disputas envolvendo habitantes da Cidade de Prata, principalmente nos distritos mais afastados do castelo. Pela sua própria natureza, as dominações vivem viajando e não costumam permanecer muito tempo no mesmo local. Existem dominações com alguns milênios de idade, que dizem já ter vindo pelo menos uma vez, né, para cada cidade da Terra.
Os poderes únicos da dominação estão relacionados às leis e ao modo de fazê-las cumprir, a detecção de inimigos e a maneira de combatê-los. Estes poderes normalmente agem em conjunto com os poderes dos corpóreos, atenuando catástrofes naturais ou acidentes graves envolvendo um grande número de vítimas. Então, eles são capazes, gente, de apurar, né, as causas dos acidentes, né, e procurar pelos causadores de grandes catástrofes. Eles são capazes também de prever quando isso vai acontecer, né, e de avisar. Então veja que é um poder assim que também pode ser bastante utilizado como pano de fundo em uma campanha, né? Imagine uma campanha onde um anjo de uma dominação procura, né, os PCs para poder avisar de um desastre natural que vai acontecer e que eles precisam fazer alguma coisa, né, para salvar os familiares, amigos, as pessoas que eles amam, enfim, né? As dominações, elas têm essa habilidade aí que pode ser explorada pelo narrador na mesa de RPG, tá? E com isso a gente encerra as dominações. Vamos falar agora das potências, né, que é o próximo grupo de anjos protetores. As potências também são chamadas de potestade. Esse é o nome dado aos anjos que cuidam da natureza, atacam os homens onde quer que estes tentem violar a Mãe Terra. Eles aparecem em praias, lagos, colinas ou qualquer locais intocados pelo homem, onde preferem montar suas fortalezas. Ou seja, gente, as potências são os anjos da natureza, né? São aqueles seres que foram ordenados pelo demiurgo a proteger, né, a mãe natureza, tá? Eles são extremamente justos e conseguem ver as coisas sobre vários pontos de vista diferentes. Eles possuem uma sensibilidade afetiva rara, não toleram situações de injustiça, atacando os opressores sem piedade. Por outro lado, eles nunca combatem um inimigo que esteja em desvantagem. Então, isso é uma característica das potências, tá? Se o inimigo for um inimigo inferior ou um inimigo que esteja em desvantagem, o anjo não irá atacá-lo, tá? Não o atacará. Eles são honrados, quietos e filosóficos. Recentemente, tem tido muito problema com as constantes agressões do homem ao meio ambiente. Atuam ora como aliado, ora como inimigo das virtudes. Comunicam-se diretamente com os principados e magistrados e podem acionar grupos de anjos ou arcanjos para auxiliá-los em uma emergência. O príncipe das potências é o Camael e os seus generais são o Ierriauá, Ierriaian, Chavaquiá, Menadel, Aniel, Ramiá, Rehael e Ieiazel, né? Como os poderes principais desses generais está diretamente ligado às maiores florestas da Terra e estas têm sido devastadas sistematicamente, pode-se afirmar que estes generais são os anjos que mais perderam poderes e influência nas últimas décadas. Vamos falar agora a respeito dos poderes únicos dos anjinhos da natureza. Como é de se imaginar, os poderes únicos dessa casta está intimamente ligada à natureza, tanto animais quanto plantas. A maior parte dos poderes se relacionam, né, com a habilidade de se comunicar com estes seres da natureza. Existem anjos capazes de comunicar com uma floresta inteira ao mesmo tempo. Algumas potestades conseguem dominar poderes relacionados ao tempo, ao clima e temperaturas de grandes regiões que costumam utilizar para apagar incêndios, atenuar inverno ou amenizar o calor de um verão escaldante. Então, eles trabalham aí com os elementos da natureza e os poderes únicos deles estão relacionados também com a natureza. Então, acabam se tornando, né, gente, anjos extremamente poderosos, tá? As potências, né? Porque eles manipulam climas, né? Se comunicam com animais, com vegetais, então eles são barra pesada mesmo. Os próximos anjos protetores que nós vamos falar hoje são as virtudes. As virtudes, elas são anjos tecnocratas, responsáveis pela proteção dos humanos e pela vigilância de magos e demônios. São introspectivos e possuem necessidade de examinar tudo mentalmente antes de agir. De todas as castas, são os mais organizados e eles têm grande poder de observação.
analisam todo e qualquer fenômeno místico que ocorre na Terra e em Paradísia, e estão sempre preocupados com a roda dos mundos, que destrói os mundos com a utilização da magia. Em nome da paz do espírito, são capazes de qualquer coisa. Suas decisões são acertadas e construtivas. Atuam como aliados dos corpóreos magos e são considerados os cientistas celestiais. As virtudes são os anjos que melhor se adaptaram ao século 20 e 21, conhecendo e utilizando como poucos computadores, máquinas e outros aparelhos que os anjos feiticeiros consideram incompreensíveis. A grande maioria das virtudes procuram seus novos soldados entre hackers que utilizam seus conhecimentos para destruir sites de pedofilia, abuso de animais e destruição do meio ambiente. Muitos de seus membros morreram jovens em sua última reencarnação como humanos, antes de se tornarem anjos. Por isso, boa parte dos virtudes possui feições jovens, não sendo impossível encontrar grupos de virtude discutindo os mais recentes lançamentos de videogames da Terra. Seu príncipe é Rafael e seus generais são Raharel, Micael, Vellitar, Elaiá, Sealiá, Ariel, Azaliá e Mihael. De todos os anjos mais antigos, são os que melhor conseguiram se adaptar ao mundo moderno. Os poderes únicos das virtudes está relacionado à percepção de seres sobrenaturais e dispositivos tecnológicos. São os únicos anjos cujos poderes são capazes de interferir com ondas eletromagnéticas, sinais de rádio, televisão e computadores. Para todos os anjos das outras castas, essas tecnologias mundanas são complexas demais para que sua forma de pensamento seja capaz de manipulá-la. As virtudes não têm esse problema. As virtudes são tão inteligentes e criativas que alguns sábios afirmam que eles conseguiram instalar computadores na Cidade de Prata, que funcionam com um misto de magia e tecnologia, e que conseguem se conectar aos computadores da Terra. Já imaginou isso, pessoal? As virtudes são capazes de aparecer em noticiários, jornais e até mesmo falar com alguém através de chats na internet ou e-mails, sem estarem conectados à rede quando necessário. Pensou? Eles se ligam, né? Sem estar conectado à internet, eles conseguem conversar através das máquinas. Então, eles conseguem realmente falar diretamente com as máquinas. Isso é um poder incrível, né, gente? Existem descrição de poderes únicos das virtudes semelhantes ao simulacro, mas que atuam apenas no mundo digital, transformando o anjo em sinais elétricos capazes de invadir computadores como se fosse um programa celestial. Seus poderes também incluem esferas antimagia e pulsos eletromagnéticos. Então, se você for enfrentar uma virtude, se prepare, porque dentro do campo digital elas são simplesmente invencíveis, né? Dá para lutar com os bichinhos desses? Que coisa, hein, pessoal? Vamos falar agora a respeito dos principados. Os anjos responsáveis pelas cidades, estados e países, né, dentro da Cidade de Prata. Eles preferem locais amplos e altos e são um pouco claustrofóbicos. São inconformistas e não gostam de restrições. Por causa deste temperamento, estão sempre em conflito com o conselho. São os mais originais e excêntricos quanto à maneira de falar e se vestir e adoram as transformações, gostando de se mesclar entre as grandes e estranhas cidades, como Londres, New York, Rio de Janeiro e Califórnia. Muitos dos outros anjos não gostam deste comportamento maluco e tendem a ver os principados com restrições. Apesar disso, os membros desta casta são sábios e possuem uma lógica e uma razão somente sua. Não é raro entrarem em festas e comemorações, como Mardi Gras, Carnaval, Paradas Gays, Olimpíadas, Oktoberfest em Munique e outras festas que atraem multidões. Todos os principados precisam escolher uma cidade, estado ou país para servir e sempre trazem consigo características deste local, seja na forma de vestir ou agir, seja na linguagem ou na expressão. Com o tempo, vão adquirindo conhecimento sobre a região, sobre todos os seus habitantes e sobre todos os costumes, história e curiosidade do local onde vivem.
Muitos se tornam até lendas do folclore de onde vivem. Seu príncipe é Raniel e seus generais são Veruel, Daniel, Arrazia, Imamaiá, Nanael, Nitael, Mebirriá e Poiel. Esses anjos, eles são espalhados pela terra, né, em cidades, províncias, reinos, como protetores daquela região, tá? Entre os poderes únicos que eles possuem, né, para realizar essa missão, estão os que eu vou falar agora. Os poderes deles estão relacionados aos territórios pelos quais são responsáveis. Suas habilidades incluem o conhecimento local, né, ao ponto deles conhecerem horário de trânsito, itinerário de ônibus numa cidade grande como São Paulo. Né, eles vão aprendendo tudo sobre o lugar. Então, se você estiver numa missão, numa determinada cidade humana, a melhor sugestão é você procurar o principado daquele local, para que ele possa lhe informar sobre tudo o que acontece naquele lugar. Diz, inclusive, que os principados muito antigos, eles acabam literalmente se fundindo à região em que vive, dando espaço para que novos principados possam tomar o seu lugar. Um dos poderes únicos dos principados é justamente entrar em contato com seus ancestrais quando necessitam de ajuda ou conselhos sobre como lidar com determinada situação. Então, eles são capazes de se comunicar com outros principados, né, mentalmente, entrar em contato com esses ancestrais, né, do passado ou do futuro, né, e obter informações, tá, a respeito só do local deles, né, gente? Claro, local que eles protegem. E, enfim, vamos falar agora a respeito de arcanjos e anjos. Apesar, né, dos humanos chamarem todos os habitantes da Cidade de Prata de anjo, esse nome não é correto. Os anjos são os guerreiros sagrados de Deus. Foram eles que deram origem a este nome. No início do tempo, antes da queda de Lúcifer, todos os habitantes da Cidade de Prata eram anjos. Após a primeira rebelião, é que os servos do demiurgo foram divididos em castas pelo verbo, né? O verbo, para quem não sabe, é o Cristo. Assim como sempre, os anjos são os guerreiros, os líderes e os soldados em qualquer combate que envolva a Cidade de Prata. São eles que carregam as mensagens importantes, os relatórios, as ordens do conselho para as tropas e são responsáveis pelo comando das falanges durante os conflitos. Os anjos são prudentes, introvertidos e só aceitam uma novidade após medir todos os prós e contras, 2 vezes. Eles brigam por seus ideais com coragem, firmeza e determinação. São os protetores mais orgulhosos, conforme adquirem poderes e experiência, tornam-se arcanjos, líderes de falanges e comandantes dos exércitos celestiais. Os arcanjos são anjos mais velhos e mais poderosos, embora isso não seja uma regra. Existem muitos anjos que se tornaram arcanjos em poucas décadas, devido aos esforços e ao sucesso de seus treinamentos e de suas missões. Por outro lado, existem anjos com milênios de idade que nunca demonstraram desejo de se tornarem arcanjo, devido à sua humildade e vontade de servir aos colegas. O príncipe dos arcanjos são Micael e Gabriel, e seus generais são Damabiá, Nemamiá, Manaquel, Ieiael, Rerael, Mitzrael, Aiel, Umabel, Iabihel, Anauel, Meriel, Aburriã, Roquel, Iabamiá, Aiaiel e Mumiá. Tá? Mais uma vez eu peço desculpas pelo meu enoquiano terrível. Vamos falar agora a respeito dos poderes únicos dos anjos e também dos arcanjos. Os anjos e os arcanjos eles não possuem poderes específicos, mas eles podem fazer uso dos poderes relacionados à transmissão de imagem e a combates físicos. Então não há assim um poder específico para eles, né? Mas eles são especialistas em combates físicos, tá, gente? Essa seria, né, a principal habilidade dos anjos e dos arcanjos. A próxima caixa que a gente vai falar dentro dos protetores são os serafins. E aí, gente, ele já começa com uma taja, tá, no livro grande que diz assim, apenas para NPCs. É isso mesmo, somente os NPCs podem ser serafins. Se você quer fazer uma campanha onde os jogadores são anjos, não permita que eles sejam serafins. Ah, mas eu quero não sei o que, eu vou deixar por sua conta e por seu risco. O próprio autor do cenário
disse para você não permitir. Mas se você quer permitir, né, gente? É uma sociedade livre, é um mundo livre, a história é sua, estrague-a da maneira que você achar melhor. Mas lembre-se, você foi avisado. Nada de PC jogando de serafim, beleza? Então vamos lá. Falando sobre os serafins, né? São os anjos mais velhos e mais poderosos da Cidade de Prata. Já deu para entender porque não é bom dar tanto poder para um PC, né? Eles possuem tanto poder que a sua mera presença causa alterações na realidade e na percepção das pessoas. Gente, eu vou repetir. Eles são capazes de alterar a realidade e a percepção das pessoas. Somente se manifestam na Terra quando o clima está frio e chuvoso, com trovões. Por quê? Bom, não se sabe, tá? Eles gostam desse tipo de clima. Atuam principalmente nas regiões mais antigas da Terra: Palestina, Egito, Israel, Turquia, Arábia e Iraque. São comandados por anjos poderosíssimos e muito velhos. Para vocês terem ideia, Metatron, que é um serafim, ele tem mais de 15 mil anos de idade. Muitos vivem isolados, enquanto outros estão sempre se envolvendo nas políticas celestiais, disputando cargos com os membros do conselho. Quando tem uma missão, eles são implacáveis. Geralmente são individualistas e egoístas. São impulsivos e detestam pessoas inseguras ou imprudentes. São passionais ao extremo e fazem tudo de modo rápido e independente. Vivem entrando em conflito com o conselho, os magistrados e os nimbos, por se considerarem acima das leis divinas. Já pensou, gente? Têm facilidade para projeções astrais e conhecem o futuro e o passado. Para fazer parte dos serafins, um anjo precisa ter pelo menos 2.000 anos de idade. Seu príncipe é Metatron e os generais são Acaiá, Acarretiel, Elemiá, Geliel, Lelahel, Marrazia, Citael e Verruian. Todos, com exceção de Verruian, lutaram contra Lúcifer na primeira rebelião. Entendeu? Todos eles são tão antigos quanto a primeira rebelião, né? Então, eles são seres extremamente poderosos, tá? Vamos falar agora sobre os poderes únicos dessa casta, né? Os serafins são tão poderosos, olha só, gente, pelo amor de Deus, como é que tu vai permitir isso para um PC? Olha só. Os serafins são tão poderosos que eles podem inventar seus poderes. Eles podem inventar, chegar para o narrador e dizer: narrador, eu tenho um poder tal. Eles podem. Ou eles podem aprender qualquer poder de qualquer outra casta de anjo. Eles podem aprender os poderes únicos dos recíperes, os poderes únicos dos corpóreos, os poderes únicos dos captares. Isso, caso não possua determinado poder, eles são capazes de desenvolvê-lo ou imitá-los perfeitamente. Eles fazem isso, gente, com pouco esforço. Eita, poder danado. E você pensando em dar isso pro PC, né? Olha só, quando ele bota a taginha lá, o autor, né? Porque o negócio realmente é inadmissível você permitir, né? Você permitir um PC com tanto poder assim, tá? A não ser que você queira narrar uma guerra entre serafins. Todos os PCs são serafins, vão lutar uns contra os outros, né? A única situação em que eu acho que seria aceitável você permitir eles serem serafins, né? E seria uma campanha que duraria bem pouco, né, gente? Seria um fight, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar, tá? A respeito dos protetores, das 8 castas de protetores. Espero que você tenha encontrado entre eles um grupo de anjo que faça o seu perfil, que encaixe com a sua história e que você vá querer utilizar nas suas campanhas. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, qual é o próximo vídeo que você está ansioso para ver. Dentre os vídeos que eu já falei, corpóreos e protetores, qual você achou mais interessante e por quê? Vamos conversar, vamos, né, falar mais a respeito disso. É muito, muito bom, né? A gente que joga RPG, que narra, a gente tá sempre... Um segundo prazer do narrador é falar de RPG, o primeiro a jogar, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês.
No próximo vídeo nós vamos falar dos captares, os captares, os caçadores de anjos rebeldes. Então, vocês estão ansiosos para ouvirem, né, a respeito dos captares, então será no nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, tá? Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E se você já era inscrito, né, dá uma olhadinha aí se o sininho tá ativado para que você possa receber os próximos vídeos, tá? Não deixa de colocar seus comentários aqui embaixo. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.